podcast Conversar recebe o jornalista Ricardo Lessa. Então eu começo pedindo que você faça uma rápida biografia sua com as tuas atividades anteriores e as atuais. Mini Wikipedia. E, aliás, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Luiz, por ter conseguido trazer o jornalista Ricardo Lessa. Sou seu fã há tempo. Nossa, que bom saber disso. Bom, eu sou jornalista desde os 19 anos, então a minha vida foi escrevendo, né? E com isso criei minha família escrevendo e lendo, né? Eu sou um grande leitor também. E escrevi a vida inteira. Comecei no Jornal do Brasil, o antigo Jornal do Brasil, hoje já defunto. Né? Você nasceu no Rio? Eu nasci no Rio em 56, portanto tenho 70 anos. O Jornal do Brasil era um jornal na época que competia com o Globo, né? Éramos competidores, inclusive com linhas diferentes, inclusive de jornalismo, né? O jornalismo do JB dava muita liberdade para os jornalistas que assinavam suas matérias, e na época já era governo militar, então era bem sensível a diferença da linha dos dois jornais. E foi muito bom ter começado no Jornal do Brasil, ter a liberdade, né, de escrever e de pensar na época. E depois do Jornal do Brasil passei praticamente toda a imprensa brasileira, TV Globo, Globo News, bastante tempo. Meu último trabalho, assim, talvez mais de maior repercussão foi como âncora do Roda Viva aqui em São Paulo, da TV Cultura, e entre 2018 e 2019. A partir daí, de 19, depois que entrou o governo João Dória, então ele mudou a direção da TV Cultura e eu saí. Enfim, foi um ano e meio de um belíssimo trabalho. A Roda Viva é um grande programa maravilhoso. Entrevistas são, na TV brasileira, é um espaço raríssimo, né, de debates, de entrevistas, sempre orientado para chamar entrevistados importantes, né? No Roda Viva praticamente passou toda a política brasileira e todas as figuras culturais relevantes do Brasil. Ô, Ricardo, nesse período, você ficou quase 2 anos? Um ano e meio. Deu quantos 2018 episódios? 2019. Não, mas deu quantos episódios, mais ou menos? 60 e poucos. 60. Se você pudesse destacar, sim. Assim, 2 ou 3 que te impactam, todos, com certeza foram impactantes, porque sim, são todos com pessoas ilustres e importantes. Mas assim, desses 60, 2 ou 3 que você saiu assim impactado, ou para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, se você pudesse... Eu acho que como os destaques, eu diria que o primeiro e o último sempre, né? O primeiro com o Celso Ataíde talvez tenha sido a primeira entrevista de uma figura importantíssima nacionalmente, que é o presidente da Central Única das Favelas. Foi a minha primeira entrevista que eu pautei e que era para ter sido piloto, mas ficou tão boa que foi ao ar. Então, a CUFA, né? A CUFA, exato. Que talvez hoje seja a principal organização popular do Brasil. Pouco não se refere a si mesmo assim, porque cada unidade tem sua autonomia, mas é uma organização com capilaridade no Brasil inteiro e já com braços no exterior. Então, a primeira grande entrevista do Celso Ataíde foi no Roda Viva, e foi excelente. Ele é uma figura que se comunica muito bem, né? E que tem uma história de vida impressionante, né? É um garoto que saiu
morava debaixo do viaduto, era um sem-teto, né? E se revelou uma das grandes lideranças hoje no Brasil, né? Com todo o pessoal de meio empresarial conhece promove um torneio nacional de futebol junto com a TV Globo. Realmente uma figura magnífica, que eu gosto muito, e acho que foi minha primeira entrevista para valer, né? Teve uma que caí meio de paraquedas, mas não fui eu que pautei e tal. Então. Uma outra grande. O âncora que pautava também? Na minha época, sim. Sim. Né? Eventualmente a direção da TV Cultura também pauta. Sim. Né? Então, mas durante um ano e meio que eu fiquei lá, nós tínhamos uma reunião de pauta, né, em que se discutiam nomes e tal. E eu acho que a outra entrevista de grande repercussão do Roda Viva foi com o Jair Bolsonaro, na época candidato, né, à presidência, que não se tinha ideia da repercussão, já se tinha ideia, né, porque a penetração dele nos meios digitais era muito grande, e eu tinha certeza que o programa teria grande repercussão também. Então, durante meu período, que foi 2018... mas para esse público do Roda Viva, sim, ele era uma novidade, né? Era uma novidade, e na época, os programas de TV, por exemplo, né, com o Geraldo Alckmin, que era um adversário político, ele fez questão de fazer alianças para ter um bom tempo de programa eleitoral, né? Mas isso não funcionou. E foi a primeira vez que não funcionou, né? Porque todas as alianças eram feitas para se aumentar o tempo de TV. Né? Foi talvez a primeira eleição que o tempo de TV não definiu. Foi completamente irrelevante, porque o mundo digital já estava... O mundo digital já tinha... E o programa com o Bolsonaro teve 9 milhões de visualizações no YouTube, e foi a primeira vez que os contra Bolsonaro conseguiram superar os a favor no balanço das diversas interações, né, digitais. E eu achei o programa foi um programa rico, né? E eu fiquei muito feliz de poder proporcionar ao espectador revelar a personalidade, né, de cada um, porque eu entrevistei todos, eu tive essa oportunidade, todos os candidatos relevantes da eleição de 2018, desde a Marina Silva, Ciro Gomes, Boulos, todos que tinham alguma pontuação no Ibope, eu entrevistei e fiz questão de entrevistar. E foi uma pauta minha, do Jorge Cunha Lima, que era sempre saudoso Jorginho Cunha Lima, que era um dos caras que também fazia força para que não houvesse interferências políticas e tal, que fosse jornalisticamente relevante. Então, realmente devo muito a ele, né, poder ter feito esse passado por todos os candidatos a presidente pessoalmente, né, porque eu era o âncora, e poder ter reunido jornalistas importantes, né, para fazer essa uma curiosidade, nessa entrevista com o Bolsonaro, a bancada, não peço que você lembre, mas que você pudesse destacar uma ou duas participações surpreendentes, ou a favor ou contra o Bolsonaro, não importa. Mas você falou, puxa, mas o cara desempenhou a gente essa do Bolsonaro. Essa do Bolsonaro, a gente fez questão de chamar os veículos relevantes no Brasil. Então, chamamos o Bernardo Melo Franco, do Globo, a Thaís Oyama, que na época era editora da Veja, né?
a Daniela Lima, que depois foi minha sucessora no programa, e na época, eu não sei, acho que ele estava na Folha, na época, a Vera Magalhães. E que depois veio a ser também. Que veio a ser sucessora da Daniela Lima, né, também no Roda Viva, que fizeram perguntas excelentes, e um representante do Estadão, o Leonêncio Nossa. Leonêncio Nossa, é isso? Representante do Estadão. Então os veículos importantes estavam representados ali. E a pergunta mais embaraçosa para o entrevistado não foi de nenhum jornalista. A pergunta mais embaraçosa foi do Frei Davi, que participou, gravou um videozinho e perguntou algo simples, né? Uma pergunta que talvez a comunidade negra que ele representava interessava, se o Bolsonaro manteria as cotas, a política de cotas. E foi nessa resposta, né, que ele mais se complicou. Porque foi a resposta que ele disse que os portugueses nunca tinham pisado na África. E é uma coisa tão primária, assim, que nem no antigo ginasial a pessoa se enrolaria, né? Porque o que países africanos falam português, né? Enfim. Mas foi útil para dimensionar o tamanho da ignorância, né? Muito útil. E algumas outras perguntas, essa foi que teve uma repercussão, porque todos os movimentos étnicos do mundo inteiro. A gente podia até adaptar aquela frase mortal do Milor, né? Adaptar para o Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é que a ignorância subiu a cabeça, né? Excelente. E eu me lembro da pergunta também da Daniela Lima, já que você está falando da bancada, e ela hoje está na CNN, passou pelo Globo News, então as pessoas lembram bem dela. Ela perguntou ao Bolsonaro por que ele defendia que a população se armasse, se ele mesmo, como profissional das armas, né, foi assaltado e levaram a arma dele e a moto que ele estava. Então, que pergunta boa, né? E ele, naturalmente, se embananou completamente, porque como você vai defender que um civil porte arma se mesmo um militar não consegue se defender portando arma? Cruel, né? E foi realmente uma das grandes perguntas lá no programa. Teve outras perguntas, memes, né? Depois as redes digitais fizeram uma festa, né? com todo o programa, né? E até hoje, de vez em quando aparece uma meme qualquer desse programa, especialmente, porque teve muita... E hoje, no YouTube, o programa tem 11 milhões de visualizações. Então, na época, teve 9 milhões e hoje tem 11 milhões. Quer dizer, continua, né? Sendo visto. Não, o cara é um fenômeno, né? Fenômeno, né? Cara é um fenômeno. Então, realmente... Veja, o cara tá preso, ele indica o filho... O filho já deu 2 pisadas aí no tomate e tá ali, tá perdendo o Lula, mas tá encostado. Sim, é um fenômeno. É um fenômeno da asneira, né? Do FEBEAPA, né? Do Stanislau Ponte Preta, né? Festival de besteira que assola o país, né? Porque é uma bobajada. Assolou o país. Total, né? O Stanislau deveria criar o FEBEAPA a 10ª potência, porque... E veja, e só perdeu a reeleição pelas asneiras que ele fez com a Covid. Porque senão ele... Não, senão ele... Impressionante. Se perdeu por pouco, né? Perdeu por pouco. Com todos os erros cometidos da Covid, né? Sim. E, enfim, o programa foi antes, né? Então não tinha mais essa grande asneira, né? Mas que é impressionante como continua convencendo. Uma curiosidade, Ricardo, seu pai é vivo? Não. Faleceu. Qual a atividade dele, a profissão? Ele foi da Marinha. Foi da Marinha. Então eu conheço bem você conhece o meio militar.
conheço bem o meio militar. Meu pai era um cara devotado ao mar. Então ele era um velejador, gostava muito do mar e acho que grande amor da vida dele, a grande façanha foi ter navegado no Mar do Norte com um guia, naturalmente, porque ele era comandante de um navio brasileiro de transporte. Ele era um cara fascinado pelo mar. Viveu bastante? Viveu não muito, ele ficou doente do Faleceu com fígado. quanto, Menos de 90, 80 e poucos. passou dos 80. Ele ficou bastante tempo doente. Mas era um cara muito amante do mar, mais do que da marinha, digamos assim. Entendi. Deixa eu perguntar duas coisas. O JB, você trabalhou nesta época áurea que era o Alberto Dines, o editor? Não. O Dines já tinha saído. Quem trabalhou com o Dines foi o Samuel Schwartz, que é um dos fundadores da publicidade, do marketing no Brasil, das relações públicas no Brasil. E o Dines, ele saiu do JB eu comecei no Jornal do Brasil em 75. Eu já comecei na sede nova do Jornal do Brasil, que era uma sede imponente, né, dos anos 70. Que as más línguas falam que ajudou a fundar o jornal, né? Como o Estadão aqui também, não falemos disso, mas existe uma coisa de endividamento e tal, porque eu tinha alguns amigos correspondentes que eu convidava para o Jornal do Brasil, que era um orgulho para mim, né? Levar ao Jornal do Brasil, e eles olhavam aquele negócio, pô, a Associated Press não tem um prédio que nem esse, é só um jornal que se faz aqui, né? Porque essas perguntas não se faz outras, porque era realmente um prédio de 8 andares, né? E era preparado, quando ele foi erguido, para receber uma concessão de TV, que nunca aconteceu. Né? Então a concessão foi dada para... Até acho que aconteceu, mas eles mesmos não tiveram fôlego. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O Jornal do Brasil perdeu para o Silvio Santos, se não me engano. Depois perdeu também para a família Paula de Carvalho. E essa coisa de obsessão com televisão, mutatis mutandis, aconteceu também com o Grupo Abril. Sim. Eles acabaram entrando, mas entraram de gaiato no navio, né? Tá certo? E perde dinheiro. Perde dinheiro. Muito caro, né? Caríssimo. Eu estava relendo a biografia do Maranhão sobre o Roberto Tivit. É impressionante como se desmonta, né? A televisão, ela entra, né, num momento que a imprensa escrita era a grande coisa, né? A televisão meio ajuda a empurrar os jornais. No caso do Brasil, é muito especial, porque o Brasil, a legislação permite que a televisão tenha um jornal, que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe TV New York Times, nem TV Washington Post, né? Existe CNN, e a CNN, por sua vez, não tem o jornal CNN. Mas todos eles, eu acho, queria até te ouvir, ficaram impactados, todos os grupos impactados com o Chateau, que o Chateau conseguiu, né? Era a imprensa escrita e também TV. Sim. E, aliás, é o precursor da televisão no Brasil. Então isso culturalmente impactou, né? Impactou, mas negativamente, né, no caso. Bom, eu vendo meu período profissional, né? Depois que o Globo teve a TV Globo, isso era uma alavanca incrível que o Jornal no Brasil não tinha. E a partir do crescimento da TV Globo, da importância da TV Globo, que depois tinha Rádio Globo, tinha Jornal Globo e tinha
Uma cadeia nacional. A Né? cadeia nacional, tinha presença em todos os veículos. O JB foi diminuindo, foi murchando, né? E sem a gente retroagindo um pouco, a gente vê que sumiram no Rio de Janeiro a TV Rio, a TV Continental, a própria TV Tupi, todas essas, a TV Excelsior, que nos deu aqui o Teatro Cultura Artística, todos, a TV Record se reconstruiu, né, porque foi vendida para as igrejas, né? Igreja Universal, mas os donos da TV Record também faliram. Então você tem o avanço durante o período militar de um virtual monopólio Globo, né? Eu trabalhei na Globo. Monopólio não escrito. Não né? escrito, mas de fato, né, que concentrou toda a publicidade, etc. E tal. E o definhamento dos outros canais, que também foram perseguidos politicamente, também perderam economicamente, mas esses outros canais tinham presença forte. No Rio de Janeiro, pelo menos, TV Rio, TV Continental, TV Tupi, isso tudo eram emissoras importantes, né? E que definharam, né? E o Jornal do Brasil definhou também diante da TV Globo, o Jornal Globo, que passou a sair domingo, o Jornal do Brasil não saía domingo. Então, tudo isso, né, toda essa concorrência antecipa um pouco o que veio depois acontecer com a internet, que aí a internet passou a devorar todos os canais, todos os veículos igualmente. Né? Quem ia pensar que essa Cazé TV, na Copa do Mundo, 14, 15 milhões de visualizações na média, né, de jogos do Brasil. É um mundo novo. É um mundo novo, né? Um mundo que devora realmente Hoje antigos existem 8 veículos. canais de notícias. Você acha que isso é sustentável? Você diz canais de notícias. CNN, Jovem Pan, Globo News. Globo News. Parece que tem 8. Olha, pelo que eu acompanho de audiência, a Globo News é absoluta. Ela, em canais de notícia, é absoluta. A CNN, que a gente viu com o impulso, né, da marca CNN, que também tem em outros países, né, tem a CNN turca, tem algumas CNNs aí, mexicana, eu acho. A gente viu que a CNN já passou por várias direções, né? Então, isso não é um indício de que é um negócio que está exuberante. Né? E seria a segunda? Há várias direções aqui no Brasil. No Brasil. Aí cabe um registro de uma figura, não sei se você conheceu ele. Uma figura interessante, que é o Tavolaro. O Tavolaro escreveu a biografia do Edir Macedo, né? Nada a Perder, foram 2 livros, um deles lá é o Tavolaro. Aí que era dirigente da TV Record. Sim. E o Tavolaro, que é o cara que traz a CNN, claro, com sócios e tal, né? E depois ele se desentende com o dono do grupo MRV. MRV, que era o capitalista da história. O capitalista, o Menin, Rubens Menin, né? Que é um cara da nossa idade, mas um empresário espetacular, né? E o Tavolaro traz a Times Brasil, né? Seria equivalente à CBS. A CBS. Esse Tavolaro é uma figura. Você não conheceu ele, né? Olha, eu conheci indiretamente, porque eu era muito amigo do ghostwriter do livro do Edir Macedo. Era muito amigo do que eu não vou falar nomes aqui, mas então indiretamente eu conheci um pouco esse jornalista e eu sei
enfim, que ele tinha essa proximidade, né, com a Igreja Universal e que depois levou essa proximidade para outro empresário, né? Então eu não gosto muito de falar de colegas de profissão, né? Mas eu sei que ele tem essa trajetória aí que foi próxima da Igreja Universal. Sei que teve um ghostwriter, além, além da autoria, né? E houve essa aproximação, e eu vejo que é outra. É um cara que se move nesse meio aí do jornalismo que a CNN no início acho que tinha uma ideia bem pró-Bolsonaro, né? E existia, eu acho que esse viés, né? Com pessoas convidadas, etc, etc. Eu fui vetado uma vez na CNN. Fui vetado no ponto de táxi, já me falaram, não, esse cara não, né? Me comunicaram, uma mudança de pauta e tal, mas eu já estava de paletó e gravata lá. Para ir, né, convidado a um programa eleitoral, enfim, mas eu acho que é a questão do controle mesmo e tal, enfim. Falando em controle nessas coisas, há um comentário sempre aí que o conselho da Fundação Padre Anchieta interferia no Roda Viva, insinuava sobre convidados. Com você aconteceu isso, não? Para mim foi o contrário, né? Porque o conselho, que seria o Congresso, e o executivo, né? O conselho nomeia o executivo. Porém, o executivo tem muito poder, como nós vemos, né? E o conselho da TV Cultura tem 40 pessoas, é bastante grande, e ele tem representantes das reitorias, das universidades e também dos secretários de educação e tal. E o conselho, no momento que eles me convidaram, eles estavam divergindo da linha que o Augusto Nunes, que foi meu antecessor, vinha imprimindo no Roda Viva. Eles reclamavam de 3 coisas: que o programa não estava tendo muita diversidade de entrevistadores, que o programa... Então, o conselho que nomeia, né, o executivo. E, de certa maneira, que também, ele, naquele momento, ele não estava feliz com a condução do Roda Viva, que é o principal programa da TV Cultura, né? Então, nesse momento, o conselho fez uma intervenção, não renovou o contrato do Augusto Nunes e abriu para candidaturas, né? E foi aberto para candidaturas? Aberto, eu sei que houve consultas para vários candidatos e eu mandei meu currículo, né, via Jorge Cunha Lima, que não era presidente do conselho na época, mas sempre foi um ex-presidente, ele sempre foi muito ouvido, né? Eu sei que a maioria do conselho não me conhecia, embora eu tivesse 9 anos na Globo News e tal, de repente não era uma pessoa com tanta popularidade assim no meio dos conselheiros. Eles pegaram meu currículo e de vários outros e fizeram uma consulta entre amigos, né, pessoas conhecidas, etc. E no final me convocaram, me convidaram. Eu sei que algumas pessoas que foram meus editores foram consultadas, né, e deram aval profissional e tal. E foi uma coisa assim, houve consultas, houve candidaturas. Na época, eu posso falar porque é público,
né? O nome do William Vac foi apresentado ao conselho, porém ele tinha saído da TV Globo por causa de um episódio que foi infeliz para ele e foi muito público. O público, pô, ele ficou com fama de racista, embora não seja, tá? Mas, enfim, aquele episódio foi muito ruim para ele. Teria sido, talvez, o William Vac na altura. Talvez, poderia ter sido. Foi um dos caras. Entendi. Teve outras candidaturas femininas, masculinas, mas a questão de diversidade já era muito importante naquele momento. E o conselho, claro, da TV Cultura não quis que ficasse tisnado, né? Ficasse manchado por essa questão, né? E eu acho que por eliminação acabou caindo para mim. Né? Ricardo, e uma curiosidade, nós vamos pegar as coisas positivas, né? Dos que te antecederam. Sim. E mesmo dos quantos já depois de você? Eu fui o número 13. E agora teve mais. Agora é o terceiro, o Palha. O Palha já teve Daniela Lima. E a Vera. Vera Magalhães e agora o Palha. Desses nomes todos, né? Desses nomes todos, se você pudesse destacar dois que você, puxa, eu revendo, você fatalmente deve ter revisto quando você assumiu muitos, episódios, etc. Sim. Dois condutores ou condutoras que você, puxa vida, conduziram tão bem quanto eu ou até melhor, né? Olha, sem comparações, né? Sem comparações, mas eu acho que a época do Paulo Marcum foi bastante boa, né? E assim, grandes entrevistas, né? Ele ficou muito tempo, né? Ficou bastante tempo. E eu não sei se foi ele que conduziu em 89, que também foram vários, ou foi o Heródoto Barbeiro, que teve grandes programas ali. 89 era uma efervescência política. Impressionante, com várias candidaturas. Era o Heródoto, né? Essa época eu não me lembro se era. Mas o Heródoto foi um bom condutor. O Heródoto foi um bom condutor, um bom entrevistador e foi afastado. Houve, eu acho que esses foram. E a Marília Gabriela, que ela teve um período na TV Cultura, no Roda Viva, que não durou muito, né? Mas ela é para mim, é uma das grandes entrevistadoras da história do jornalismo. Do jornalismo, sem dúvida. Eu acho que o Roda Viva talvez não tenha sido o formato dela. Ela é muito boa no face-to-face, né? No 1-a-1. E que ela se revelou, tinha um programa e tal. Eu acho que foi uma grande entrevista. O próprio Augusto foi um bom condutor. Polêmico, mas foi talvez tenha tido. Ele tenha tido. Eu não revi muito os programas dele, até por causes, né? Como se diria. Mas eu acho que o Marcum, tivemos o Skosteg, que também eu não me lembrava. Jorge Skosteg. Falecido, né? Falecido. Não faz muito tempo. Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Mas eu lembrava que ele tinha falecido. E ele entrevistou algumas figuras. Entrevistou Fidel Castro. Então, sabe? Então, teve boas entrevistas que eu vi com muito prazer. E eu acho que um dos episódios mais incríveis, né? Foi aquele do Quest. Do Quest. O do Quest, você assistiu o do Quest? O do Quest. Quem era o condutor? Olha, eu sei. Era o Heródoto, eu acho. Era o Heródoto? Acho que não. Acho que não. Talvez Matinas. Eu acho que não era o Heródoto. Eu não me lembro. Mas é um dos episódios mais incríveis, mas foi. O Quest dobrava a aposta, né? Sim. Caralho. E aí não tinha argumentação, era só era xingamento, né? Eu sei que o jornalista... E ele sendo governador, quer dizer, teoricamente... Candidato.
Ele não candidato. era. Eu acho que já estava. Ele era candidato também em 89. Não, mas ele não era. Mas já não era governador de São Ele Paulo. tinha sido. Tinha sido. Não era. E foi muito. Foi o Rui Xavier que fez a Foi, pergunta, Rui Xavier. né? Porque o senhor ficou tão rico. Como o senhor ficou tão rico? E o bate-boca foi entre. Por isso que eu me lembro bem do Rui, que foi meu chefe também no Jornal Estado de São Paulo, já falecido. E que teve aquele bate-boca. Teve o bate-boca com o Brizola. O Brizola. Também, que o jornalista perguntou para ele que o Fidel Castro teria apelidado ele de ratão. E porque teria sumido um dinheiro e tal. Aquelas coisas. Aquela história. Aquela história, uma história de boato. E que o Brizola viu, mas você que tem essas orelhas de Mickey Mouse. Para me fazer essa pergunta. Porque realmente tem algumas perguntas. Disse, né, no jornalismo que não há pergunta ofensiva. Existe resposta maldada, né? Mas não é bem assim, né? Se o cara pergunta para o sujeito se a sua mãe estava em tal lugar, isso é uma pergunta ofensiva. E há perguntas que são... Né? E no Roda Viva sempre o conselho, né, sempre prezou muito pela elegância, né, pela gentileza, não é bem-vinda, não são... houve, claro, bate-bocas, etc., compreensíveis até pela reação e tal, mas o programa procura tratar bem os entrevistados, né? Porque o entrevistado ele está, né, no meio de 6 jornalistas, né, não é confortável para ninguém ficar respondendo. Agora parece que colocaram mais jornalistas na bancada, não? Não, eu acho que Não tem visto. Uma coisa interessante que eles fizeram é aproveitar exatamente do mundo digital, né? E o Roda Viva você assiste ou na televisão ou na rádio, ou no YouTube. Ou no YouTube. Perfeito. Em tempo real. Perfeito. Então, isso vai preservar a longevidade do programa. Claro. Deixa eu perguntar uma coisa sobre essa Cazé. A Cazé TV. Cazé TV. Os canais normais, a Globo, tem uma concessão do governo, não é? Sim. É um alto investimento. E essa Cazé agora depende do YouTube. Ela é um canal digital. Então o investimento é muito menor, não? Menor, sem dúvida. Mas quer dizer, ela fica dependendo do Google, né? Que é o dono do YouTube. Ela fica. Ela é um canal pela internet, então ela não passa pelo sistema de concessões. Embora tenha feito um investimento muito grande, porque só a Cazé TV que comprou todos os jogos. Mas ela se beneficia, a Cazé TV, até queria ouvi-los, mas eu acho que faz sentido isso. A Globo, nesse processo de enxugamento das despesas, no contrato com a FIFA, ela... falou, olha, eu fico só, para pagar menos, eu fico só com a coisa televisiva e o digital eu abro mão. Deixou a porta aberta. Porta aberta, os sócios do Cazé, porque é um grupo agora, sim, né? Sim. E aí eles compraram, você vê que eles transmitiram todos os jogos. Transmitem, continuam transmitindo. Todos os jogos. Né? E aí foi o enxugamento da Globo que abriu esse espaço. Quer dizer, a Globo depende de concessão do governo, mas a Cazé depende dessas big techs, vamos dizer. E depende de comprar, como comprou, por exemplo, da FIFA, os direitos de transmissão de todos os jogos. Sim. Para o digital, não para a TV aberta. E tem anunciante. Né? Nossa! Não é como outros canais digitais, né, que são muito baratos
e não precisam, às vezes, de anunciante, claro que todos gostam de anunciante, Lógico. mas os canais digitais podem sobreviver, né, dependendo de 3 ou 4 pessoas, e o canal é livre, né, não tem a concessão do governo. Deixa eu falar uma coisa sobre as TVs educativas. Uhum. Qual o futuro delas? E, por exemplo, o governador Tarcísio, quando ele entrou, porque há sempre uma luta por mais verbas da administração direta, quer dizer, Sim. não é? Ele falou, dizem aí que ele falou para a Fundação Pradechet, olha, ou vocês vendem anúncio, ou vocês usam leis de incentivo e não peçam mais dinheiro a mais. Você acha que qual é o futuro dessas TVs educativas? Olha, sempre foi um drama a questão comercial e a questão educativa, né? Na época, a TV Cultura já viveu isso em outros episódios, com o governador Maluf, por exemplo, porque a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Fazenda têm assento no Conselho da Cultura. Então há uma discussão direta entre governo e a gente vê vários trocas aí de comando da TV Cultura que tem a ver com a simpatia, maior ou menor simpatia com o governo. Né? Aconteceu isso comigo e aconteceu outras vezes. Mas, na época, por exemplo, do Paulo Maluf, como governador, ele insistiu muito que a TV Cultura fizesse programas de auditório tipo Chacrinha, né? Então a gente vê a TV, a EBC, por exemplo, agora, contrata esse Datena, que é um cara que eles acharam que ele levaria a popularidade, tal. Mas não é o papel da TV educativa, ou da TV Cultura, embora Aliás, ele saiu, né? Ele eu saiu. acho que saiu, Saiu. né? Durou pouco tempo essa coisa. As TVs educativas e de cultura têm que também descobrir que elas têm um papel importante que a gente vê nos Estados Unidos, PBS, canais importantes, NPS, eu acho também, que é National Broadcast, né? NBC, né? Que são canais públicos que têm financiamento aberto e eles botam, né, anunciam quem são os financiadores, né, que são fundos e pessoas físicas que contribuem para manter esses canais educativos e culturais no ar, que eles têm um papel diferente mesmo, né, mas tem que se sustentar, eles são caros, né, a radiocultura também tem uma estrutura ali. Uma diferenciada, né? Mas sabe, onde uma pessoa vai ouvir um programa de poesia, se ela se interessar por poesia, que não seja na radiocultura ou literatura? Ô, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. A tua carreira é exitosa e ainda está em andamento, que você é um menino de 70 anos. Menina, Mas se você pudesse contar 1 ou 2 episódios assim traumáticos, ou do ponto de vista jornalístico, ou pessoal, ou enfim, uma saia justa que você entrou e falou, meu Deus, que ficou impregnado assim no escaninho da tua mente. Olha, começando pela saia justa maior, eu acho que eu passei, foi na Amazônia, né, que eu sempre tive muita atração por cobrir, por conhecer um pouco a Amazônia. Ninguém conhece direito, todo mundo chuta, né, mas era um assunto que me fascinava desde a infância, ir para a Amazônia. Eu tenho um livro que é didático sobre a Amazônia, história da Amazônia. E uma das maiores saias justas que eu passei foi num momento que teve uma invasão de terra e houve uma chacina. Puta, você estava lá. Eu fui cobrir, né? Eu tive notícia
né, perto de Marabá, que era, nos anos 80, um lugar de Difícil. fronteira, de bang-bang, que um radialista é morto ao vivo. Então era uma coisa bastante perigosa. E a gente resolveu mostrar essa ocupação que houve de um poceiro, de poceiros, né? E a gente chegou assim um dia, vamos dizer, depois da chacina, e isso foi muito assim impactante. E a gente foi entrevistar o dono da terra. Então a gente Supostamente o mandante. supostamente o mandante. Então foi aquela coisa nauseante, e era aquela situação em que o cara não se defendia, ele dizia que o direito dele era da terra e que ele tomaria as medidas que fossem É necessárias. que matar, mata Não, mesmo. não, Não. não isso. Não dizia mais defendendo O direito de propriedade. o direito de propriedade e tal. Mesmo sendo a terra improdutiva, porque ela é uma região de castanhais. Então, só rende dinheiro para o dono da terra, que não cultiva, quando ele dá permissões para as pessoas colherem castanhas, que é uma época específica do ano, que caem as castanhas, vão lá os quebradores de castanha e tal, não sei o que lá, e repassam para ele o produto, né, do castanhal. Então, tinha muitas terras nessa situação, títulos que vinham do início da República, né, que eram de fato ali, não era nem forjado, porque hoje tem muito título forjado, diz que se Ele era o dono, mas. bom, tinha o título, né? E a gente não sabia que ponto ele estava envolvido com esse troço, mas ele não manifestou nenhuma emoção em relação à chacina que houve na terra dele, né? E aquele momento, eu e o fotógrafo ali no meio, a gente realmente sentiu. Foi pelo JB ou pelo Globo? Foi na época pela Isto É. Pela Isto É. Ah, tá. E então a gente tinha as fotos, tinha os dois lados da história, então a gente podia publicar, e a gente viu que a barra começou a pesar ali, né? Isto é o Zugaray. Era na época o Zugaray. O Isso. Zugaray. Era Você teve um bom período com o Zugaray? Não, não. Eu tive. Era o Alzugaray, era o dono. Era o Carta, ainda estava vivo? Era o Mino Carta, o editor ainda. O irmão dele também que morreu? Não. O Mino morreu. Não, mas o irmão do Mino O Luiz. morreu bem. O Luiz Carta. Não, mas Luiz o Luiz morreu antes, mas o né? Luiz acho que na Isto É, o Luiz não estava Não, mais. o Luiz, ele era da área de Vogue, né? Ele era outras revistas. Então, Foram sócios lá atrás. O Luiz foi sócio do Azugaray antes, que era a editora 3, isso, exatamente. que era isso. Alzugaray, Aham. Luiz Carta e o Fazano, E o Fazano, exato. o pai do Gero. Aham. Eles Era a editora Luiz, 3, né? E era a nata dos italianos de São Paulo. E o Azugaray era uma figura, né? O Alzugaray era espanhol, né? O Alzugaray era italiano. Era uma figura, hein? Eu não conhecia. Não O conhecia. Azugaray era uma figura. Conhecia, eu sei que. Você contou um episódio. Tem esse mais um foi episódio? Esse foi bastante foi traumático. A Amazônia sempre é um lugar assim tenso, né? Porque para a gente que veio do sul, não quem nasceu e vive no ambiente da Amazônia, o outro episódio, eu acho que marcante, talvez não traumático, mas marcante, foi a morte do Chico Mendes também, né? Você chegou a cobrir de alguma maneira? Eu cobri, eu estava no Jornal do Brasil, eu presenciei o momento que a consciência brasileira mudou em relação ao meio ambiente. Que aquele assassinato covarde, né? E foi muito bem coberto pelo Jornal do Brasil na época. Com editoriais na primeira página, com um ativismo até, diria.
um dos amigos do Chico Mendes, que cresceu junto com o Chico Mendes, era jornalista e escreveu no Jornal do Brasil, fez a última entrevista com o Chico Mendes, ele anunciando que ia morrer. Eu conheci o Chico Mendes pouco, naquele mês que ele morreu. Eu fui nos jornais, ele foi na Assembleia Legislativa. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ele estava pedido, né? E na época que foi em 1988, houve muitas mortes de lideranças na Amazônia, lideranças sindicais, políticas, deputado foi morto no Pará. Então, eu tenho a impressão que a própria opinião pública, primeiro via a Amazônia em 88 como um troço distante e fica um pouco anestesiada, sabe? Pô, tá tendo morte pra caramba, isso deve ser uma coisa lá, sabe? Pô, a morte do deputado, morte do líder sindical, morte não sei o que. Aí teve a morte de Chico Mendes. A morte de Chico Mendes foi uma outra coisa. Mudou, né? Aí ela despertou um tsunami mundial, na opinião pública mundial. Porque no dia seguinte da morte, o Jornal do Brasil deu a primeira página, né, com a entrevista dele, dizendo: olha, eu vou morrer, quem vai me matar são essas pessoas, lá, com o envolvimento da Polícia Federal. Tinha a descrição da morte dele, como seria, né, no dia seguinte da morte. Um dia depois, a primeira página do New York Times: líder sindical brasileiro é morto na Amazônia por defender a floresta. Foi aí que, sendo primeira página do New York Times, aí a coisa pegou. Aí aí realmente, aí vem os franceses, os italianos, vem o mundo inteiro atrás, né? E era a véspera de Natal. Ele foi morto no dia 22 e o Jornal do Brasil deu no dia 23 e o New York e o Times New York no no dia 24. Véspera de Natal, primeira página, assassinato do líder brasileiro que defendia a Amazônia. Então, esse negócio foi uma mudança de percepção de que a questão ambiental era algo explosivo, é algo que tem que ser uma preocupação nacional e mundial. Porque tem um mártir nessa história, né? Que é o Chico Mendes, vários, teve filme, teve não sei o que, era comparado ao Gandhi, sabe, por fazer os empates que eram pacíficos e tal, para não ter desmatamento e tal. Então, esse foi uma repercussão monstruosa. Ô, Ricardo, uma curiosidade, quantos livros você já escreveu? Você escreveu sobre a Amazônia? Esse é o sexto. É o sexto livro? O primeiro golpe do Brasil é o sexto livro. E o Chico Mendes é o sétimo. Você está escrevendo? Eu estou escrevendo, vai ser editado pela editora Seja Breve, que é um ótimo nome de editor. Do Fábio Altman? Do Bernardo. Eu sei. O Bernardo e o Cadão Volpato e o Bernardo Agenberg. Tá. Que foi da Folha também. O Cadão Volpato, crítico, né? Também foi crítico. Teve um programa de literatura. E então deve sair em janeiro. E os planos para os teus próximos 30 anos? Quais são os planos? Então, escrever sempre. Assim, a gente, quando tem 50 anos de experiência, a gente tem muita história, né? A gente acumula muita história. E por mais que a gente tenha escrito, né? Passei a vida escrevendo, ainda falta contar muita história, né? E que a gente lê, poxa, falta essa história. E história que eu vou atrás, né? Porque eu fiz um curso de roteiro de cinema, que é outra forma de escrever, né? E muito diferente do jornalismo, né? E tem uma técnica, né, de roteiro de cinema, né? Romance você não pensa em escrever? Eu acho que eu não tenho a pegada do romance, a pegada da ficção, né? Eu escrevi o meu primeiro livro, que era um troço ficcionado, era um personagem que eu criei,
inspirado em fatos reais. Então, não é, é uma ficção, porque não são nomes reais e tal, que é um livro que se chama, que eu escrevi com 20, não, 30 anos ou 29, sei lá, que se chama Que Hora Vem o Povo. Que hora veio, pô. Que é uma experiência de militância, e daquela inquietação de, poxa, não deu nada certo. O povo não veio, o povo não veio. A gente achava que o povo viria atrás da vanguarda, né? E o povo não veio. Diga uma coisa, quanto tempo de casamento, de casado? Olha, eu tenho 2 casamentos, um de 20 anos e um de 30. O meu atual tem 30 anos. E a superação do de 20 demorou quanto tempo? Para você falar, estou liberto do primeiro. É sempre muito difícil. É difícil. Demorou anos? Difícil. Anos. Não, demorou anos, porque eu mudei de país. Eu fui trabalhar na Voz da América, nos Estados Unidos. Né? Houve um concurso público no Brasil, com todos os consulados e tal, na época do Bill Clinton. Né? E eu me candidatei. E demorou um tempo para me chamarem. E quando me chamaram, eu mudei de emprego, país e família. Então, eu fiz uma mudança grande, né? De família não, porque meus filhos continuam as mesmas, mas de esposa sim, né? Então eu dei uma mudada. Cara, que na país. Eu fui morar nos Estados Unidos. De setor, trabalho, né? Porque eu fui Voz da América, rádio, outra coisa, e esposa, né? Nossa, para restabelecer demorou uns 3, 4 anos. Olha, para estabilizar. Meio como esparadrapo, né? Melhor quando sai logo e tal, e muda tudo, de repente. Então, um ano e meio, aí já era outra vida, outra perspectiva, né? No exterior é que gerou posteriormente um convite para Anshan, para a Câmara Americana. Ajudou. O que você achou dessa experiência? Olha, foi a primeira vez que eu trabalhei do outro lado do balcão, né? Era assessor de imprensa e também eu montei uma espécie de agência de notícias na Anshan, que funciona até hoje, com quem é o diretor é meu substituto. Então, eu acho que eu fiz alguma coisa direito lá, porque formei o meu substituto, que está até hoje lá, né? E o presidente da Câmara Americana que me convidou, da Anshan São Paulo, ele gostou muito do livro que eu escrevi, que é um outro livro, né, que eu escrevi, que se chama Brasil, Estados Unidos, o que fez a diferença. Então, o Gabriel Rico, que foi presidente da Anshan, ele gostou desse livro, que é uma comparação, os paralelos de momentos históricos fala dos dois países. Nossos internautas uns 4 coisas que fizeram a diferença no Brasil e Estados Unidos. A primeira questão é a monarquia, né? O Brasil é o único país monárquico, né? Que a monarquia veio da Europa e se instalou aqui. Então, outra coisa, o escravismo. O escravismo no Brasil foi muitíssimo mais vasto, e né? longo, mais né? numeroso e longo do que nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve a Guerra de Secessão, que acabou o escravismo, e aqui o escravismo praticamente terminou porque surgiram outras formas de mão de obra, e o escravismo era tão condenado no mundo inteiro, né, que acho que essas são duas diferenças básicas, né? A república e a monarquia, né, na época que aconteceram, eram versões absolutamente incompatíveis, né? A república caminhou para um aprimoramento ou uma deterioração hoje em dia, e na Europa
o que houve, a constitucionalismo, né, foi o que domina até hoje, né, que é a monarquia constitucional, que sempre o rei reina e não governa. Essa é a máxima das monarquias constitucionais que vigem na Europa até hoje. E aqui nunca aconteceu isso, né? A Constituição, o rei sempre esteve acima da Constituição, né? Adotou-se a Constituição no Brasil, nas palavras do Roberto Romano, também nosso filósofo, falava que adotaram uma Constituição porque era moda. Falecido, né? Falecido também, mas que era um filósofo, né, que fez parte daquele movimento dos padres e monges e tal. Ex-padre. Ex-monge. Ex-monge. Mas você falou monarquia, escravismo e o 3 e o 4. Olha, outra coisa, como os republicanos, não eram os republicanos, eram os pioneers, né? Os pioneiros, pais pioneiros. Os pais pioneiros, eles foram para os Estados Unidos revoltados com a monarquia e revoltados com o anglicanismo. Eles achavam que o anglicanismo era uma outra forma de catolicismo. E eles eram os puritanos que se revoltaram com os anglicanos e com a monarquia. Então, eles se fixaram nos Estados Unidos como anti-monarquia, desde o princípio, anti-anglicanismo, e muito ligados às comunidades, né? Então, os pioneers, né, eles faziam, né, igrejas e comunidades que elegiam e que os seus pastores e também tinham seus rachas e que foram fundando vários núcleos nos Estados Unidos, independentes, autônomos, muito ciosos da independência. Então, alguns estados americanos, como Rhode Island, foi uma pastora que rachou com um pastor que era mais conservador e ela e a igreja dela e a comunidade fundaram Rhode Island, que é o menor estado americano e muito progressista, porque foi o primeiro estado que reconheceu o judaísmo como uma religião com direitos plenos, etc., como qualquer outra religião. Né? Foi em 1700, isso na época de guerras religiosas ferocíssimas, né? Que as pessoas se matavam, né? Se enforcavam por causa de religiões, né? Crenças religiosas. Então, esse outro fator que tem um adendo, os pioneers e os puritanos faziam questão de ensinar a ler a Bíblia. O fato da leitura nos Estados Unidos ser, desde o início, incentivada e dominada, a população poder ler, fez uma grande diferença. O que no Brasil a gente só viu depois da queda da monarquia, na virada do século XIX para o XX, que o índice de analfabetismo no Brasil era 82%. Então, para que o dono do escravo queria que E a quarta? Quarto fator. Vamos dizer, tem esses três fatores que são bem diferenciados, né? O quarto fator, eu diria que toda essa formação, o fato dos republicanos, dos pioneiros lerem, etc., fez muita diferença para a gente. Eu acho que tem uma outra diferença grande, a época. Né? Enquanto o Brasil, começou a ser colonizado, começou a ser, colonizado
pelos europeus, né, em 1500, os Estados Unidos começou, embora tenha tido aqueles espanhóis que chegaram antes lá, mas os Spaniards chegaram lá em 1700, 1600, né? Então, esses 100 anos fazem muita diferença, né? Os 100 anos em que a igreja já era contestada, já era a época da reforma, o próprio feudalismo já era contestado, enquanto em 1500 o domínio Era ainda muito forte. era muito forte. Tanto o domínio religioso como mercantil era ferrenho. E continua sendo. Né? Aqui tem o religioso, o mercantil, e há uma diferença mais tênue, mas também da influência filosófica é diferente, né? Não, a filosofia ideológica é muito diferente. Sim, a teológica e ideológica é muito diferente. A formação do puritano, que foi para os Estados Unidos, que era anti-anglicanismo, e mais libertária, né? Os Estados Unidos é um país que não tinha impostos. Você imagina? As terras não eram do rei. Enquanto o Brasil, as terras eram do rei. Isso faz uma diferença. Faz muita diferença. Porque você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei 1 ano e pouco. Já foi suficiente para produzir um... Não, porque é aquela coisa, você lê antes de chegar, você lê, e depois que você chega, você lê mais ainda, porque o que você presencia uma diferença abissal. Eu vou dar uma dica que talvez você já tenha pensado, ou quiçá já até está trabalhando e eu não sei, né? Mas você é um dos caras que pode fazer uma reflexão e produzir um livro interessante, analisando essa mudança do jornalismo, né? Do modo convencional para o digital, enfim. Eu acho que você faria uma reflexão interessante, dada a tua experiência, né? Eu também, como nós todos, né? As mudanças são muito rápidas, né? E eu também estou me atualizando muito sobre essa questão do digital, né? Quando eu procurei o curso de roteiro, né, eu procurei justamente pensando na imagem, né? Que a imagem hoje é que manda no digital, né? A imagem manda no digital, né? Qualquer post que tenha uma pessoa se movendo lá tem mais visualização do que o escrito. Né? Pega esse exemplo aqui, vou pegar um exemplo para radicalizar. O Whindersson Nunes, né, por exemplo, 5 milhões, 6 milhões, porque tem a visual. Muito, além de ser comédia. Comédia. Né? É um troço cômico. Que também atrai muito, coisa leve, né? Comédia. E o visual depende do roteiro. O visual pode não depender, a pessoa pode chegar lá e falar, mas fica muito melhor. Sim. Né? Um vídeo, né, se for roteirizado, fica muito melhor. Né? Então, eu estou tentando me entender, né, nessa nova área, a linguagem é diferente, né? A linguagem de televisão é diferente da de jornal, mais próximo. Né? Mas é diferente também a linguagem de TV. Né? Lessa, se você pudesse falar de 3 grandes jornalistas que você admira, quer dizer, não necessariamente que você tenha trabalhado, não, 3 caras paradigmáticos, olha, fulano, beltrano, e as razões do porquê. Olha, o cara que foi assim um grande ídolo no Jornal do Brasil se chamava Fritz Utzeri, que foi editor do Jornal do Brasil, que era repórter, foi o primeiro repórter que cobriu o Rio Centro, primeiro repórter que cobriu a questão Rubens Paiva, e depois, já na época que o JB já estava se desmilinguindo, ele foi editor também. E ele era... se chamava Fritz Utzer, ele era médico de formação,
psiquiatra, médico de formação, jornalista inquieto, falava muitas línguas, foi correspondente do Jornal do Brasil em Paris, em Nova York. É realmente um cara de uma inquietação. De uma Viveu bastante? inteligência. Viveu bastante? Não. Viveu pouco. Pouco. Viveu pouco. Ah. Gostaria que ele tivesse, tipo o Barbosa Lima, que é um outro ídolo, que passou dos 100. Né? Barbosa Lima, acho que foi um... 102, né? Acho que foi 102, isso, né? 102. E que o Barbosa Lima, acho que... Que era da Academia Brasileira de Letras, inclusive, o Barbosa Lima. Não tenho certeza. Ele foi... pode ser. Academia Brasileira de Letras. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Imprensa, No né? destino, ABI. né? No destino. Ele não tenho certeza também, mas ele começou a carreira como político. Ele foi governador? Foi interventor em Pernambuco, Pernambuco, da época do Getúlio. por isso que eu estou falando, né? É. Ele é tio do Bresser Pereira. Tem algum parentesco? Tio assim por Sim. afinidade, né? Mas E foi um cara... O Fritz, o Barbosa e O Fritz, o Barbosa e o Gaspari. o Hélio Gaspari. O Gaspari, sabe, tá com mais de 80 anos produzindo O Hélio Gaspari. e ele é um workaholic. É aquele cara que acorda e dorme pensando em notícia. É um repórter. Eu viajei com ele. Seu amigo. Ele é muito próximo. Ele não costuma dar entrevista. O problema é esse. E nem ser fotografado. Ele não Ele gosta. não Trazer o Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari, vocês podem Seria tentar. um golaço. Mas ele não gosta de dar entrevista. Geralmente tem a imagem dele em alguma palestra que ele deu na Abrage, alguma coisa assim. Eu que vou pegaram a acrescentar imagem dele. 2 por Sim. minha conta. Não, deixa eu só falar Rui uma coisa. Castro e Hélio Schwartzman. Agrega essa. O Rui Castro. A última pergunta? Tem tempo? Tô adorando, Ricardo. O show Obrigado. aqui. Eu também. Você precisa voltar, porque tem muita história para contar. Essa última. A última Um prazer, pergunta. sempre um prazer. O que E quero já te parabenizar, porque a ideia de trazê-lo foi dele, né? você... Obrigado, é um prazer. Hoje Um prazer. há muitos colegas seus trabalhando por conta própria, pejotizados, Sim, sim. e sem nenhuma garantia, porque de ser processado, ele precisa arrumar um advogado. Isso é meio complicado, não? Quer dizer, se o cara é empregado da Folha ou do Estadão, está protegido. Mas como é que funciona isso hoje? Todas as empresas, elas, com um salário mais alto, a pessoa vira pessoa jurídica. E, quase como de hábito também, processa a empresa depois que sai, para mostrar que havia vínculo. Que havia vínculo. É aquela história da CLT, que é a nossa legislação antiquada, verdade, né? E, enfim, o jornalista é uma profissão precarizada, né? Então, certamente, muitos colegas trabalham na situação que o empregador impõe, né? E isso talvez 70%, 80% dos profissionais hoje trabalham com salários ruins, né? Com salários baixos, com situação precarizada. A digitalização, né, também dos canais, dos veículos, né, que viram veículos digitais, também não podem pagar. E muitos profissionais saem para fazer seus próprios canais, né? Há alguns ótimos Que deram certo. que deram certo. Né? O exemplo é a Cazé TV, que, enfim, que pegou um nicho de esporte que é muito rico. O nicho de esporte é muito rico. O mesmo canais menores, né? Canais Poder menores. 360, por exemplo. Poder 360, do que Atush.
É do o Fernando Rodrigues, Fernando que foi da Folha de São Paulo. O Atush é o do Brasil 247. Brasil 247. Eu troquei o 260 por 347. E o Metrópolis é do senador Estevão, né? Ex-senador. Ex-senador Estevão. Que aí tem um tem investidor, grana. mecenas, né? Por trás. O Fernando, ele conseguiu, né, com o prestígio profissional que ele teve, conseguiu ter apoios, né, para ter redação, para sustentar profissionais, etc. Né? É uma coisa meritória, né? Difícil. Né? Temos a agência pública, que a jornalista que é presidente, é cofundadora também, que é a Natália Viana, que foi uma das participantes do projeto Wikileaks, né? É uma jornalista atuante, brilhante também, que fez uma agência para fazer reportagens sustentadas por financiadores. Nós temos que encerrar. Temos que encerrar. Ricardo, tá esgotado, fica o convite para você voltar. Com o maior prazer. E mais do que isso, se você tiver algum interesse de conversar com alguém ou discutir algum tema, você antes fala com a gente. E aqui o podcast está aberto à sua participação. Super obrigado. Vou já. Tá bom. Agradeço. Já vou começar a botar minha cabeça profissional. Estamos aqui. Tá? Agradeço e quem sabe volte logo, né? Ótimo. Super obrigado, Luiz, Márcio. Poxa, Até a próxima. Grande prazer. Agradeço aos internautas, né, Luiz? Até o próximo episódio. Obrigado.